Olá, pessoal, Namastê! Professor Felipe Figueira, honra a sua vida, a vida dos nossos ancestrais. Meus amigos, estou aqui com o Dr. Roberto Carlos falando sobre a saúde dos policiais. Policiais saudáveis servem à sociedade de uma forma melhor. Melhor para o próprio policial e melhor para a sociedade. E esse é um assunto que deve ser discutido, deve ser comentado. Então, se você está tendo acesso a esse vídeo, compartilhe, né, com o maior número de pessoas possível. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como identificar. A gente falou agora sobre a ansiedade, sobre a depressão, mas como é que eu faço, doutor, para identificar, né? Quais são os sinais? Professor Felipe Figueira, muito interessante essa pergunta, porque o importante é a gente identificar qualquer problema de saúde, seja ele depressão, ansiedade ou transtorno bipolar, já na fase inicial. Porque na fase inicial é muito mais fácil de resolver, muito mais fácil de erradicar. Eu conheço e já tratei, participei do tratamento de policiais que tiveram transtorno bipolar grave, que hoje estão trabalhando normalmente. Uns que tiveram insônia, mas que já estão trabalhando normalmente. Então, os sintomas, às vezes, são sintomas relacionados diretamente à depressão ou ansiedade, ou às vezes são somatizações. Só sabe, somatizações Somatização. Somatizações são alterações no corpo físico que são consequências do estado psíquico, emocional. Exemplo, às vezes a pessoa pode estar com muita dor lombar, dor na região lombar, ou dor na região das costas, região dorsal, e eu estou com problema de coluna, mas você olha, coloca a mão, está tudo muito tenso. Isso é um sintoma muito frequente de ansiedade. Nós tem também uma dor de cabeça. Doutor, eu tenho uma dor de cabeça muito frequente, quase toda noite. Já fiz ressonância, não deu nada. Já fiz eletroencefalograma, não deu nada. Então, o que pode ser? Pode ser sinal de estresse, ansiedade. Uma das coisas muito frequentes são sintomas gástricos, Uhum. queimação no estômago, gastrite, azia. O que isso pode ser? Sintoma de estresse. Ou às vezes um cansaço. Como existe a síndrome do pensamento acelerado, Uhum. que são muitos problemas ao mesmo tempo. Então, a mente fica muito cheia de atividade e funcionando o tempo todo, e isso leva, na verdade, a quê? A uma exaustão, leva a um cansaço muito grande. Há também aumento de lesões musculares pelo estresse, pelo cansaço, porque a musculatura não relaxa. Se a musculatura tem que contrair e tem que relaxar. Se não relaxa, aumenta muito esse risco. Então, outro sintoma importantíssimo, excesso de sono, professor. Tem gente que dorme demais. Mas é engraçado você falar isso, porque quando eu tive depressão, eu tive tudo isso. Eu dormi, às vezes, 2, 3 dias seguidos, assim. É uma coisa, gente, que, assim, é incrível, né? Eu me sentia com 500 quilos nas costas. Meu corpo doía todo, né? Do fio de cabelo até o dedão do pé, né? Interessante. Também nós podemos falar da fibromialgia, está muito relacionada com o estresse, muito relacionada com a ansiedade, com a depressão, e acomete muito profissionais que estão relacionados com alto grau de estresse. Há pouco falava de cefaleia, né? Que é dor de Uhum. cabeça, mas existem outros sintomas, além da insônia, o excesso de insônia também, o excesso de sono, também pode ser relacionado à depressão. Mas temos também a insônia. A Sim. insônia, que a pessoa não dorme nada, acorda de manhã cansada porque dormiu tarde, acordou cedo e ainda acordou cansado. Normalmente a insônia
Aí eu vou falar um termo técnico aqui, seria um caso de depressão relacionada à baixa de um neurotransmissor, uma substância chamada de dopamina. E o excesso de sono geralmente acontece numa depressão relacionada à serotonina. Então, é possível que a mesma doença cause sintomas contrários. Olha que interessante. Muito interessante. Então, o que é importante você fazer? Está sentindo isso aí? Procurar ajuda profissional. Aqui em Minas, por exemplo, né, existe um sistema estruturado de saúde para isso. Nos outros estados também eu sei que existe. Mas é preciso que você também pratique um pouquinho, e muito, na verdade, um pouquinho, de autoconhecimento. E entender qual é a hora de pedir ajuda. É isso que é importante. Doutor, na sua experiência, qual é o principal sintoma desse policial que está com essa dificuldade? O que mais acontece aí com essas pessoas? É dor de cabeça? É dor no cu? O que é? Os sintomas eles são muito variados. Eles dependem realmente de cada pessoa. Sim. Mas realmente o sintoma existe uma coisa também que chama transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? Aí a pessoa começou a ter uma ansiedade, aí ela acha que é o seguinte: não sei porque eu estou trabalhando muito. Isso é normal. Ansiedade excessiva, meu amigo, minha amiga, não é normal. Você tem que combater. Então, quando não se combate a ansiedade excessiva, pode chegar numa fase que chama transtorno de ansiedade generalizada, que é como se fosse uma parada total. Você já viu falar que a pessoa foi, por exemplo, numa situação de risco, ela ficou parada, não conseguiu fazer nada, entendeu? Ou, às vezes, a pessoa vai fazer uma prova e dá um branco total, ela deu, na verdade, foi um transtorno de ansiedade generalizada pela cobrança. A vantagem é que isso tudo tem tratamento, desde que é feito precocemente, antes que aconteça uma consequência negativa para a sociedade, para a própria pessoa e para a família, que a família é o berço de tudo, mas também a família sofre muito quando tem qualquer pessoa doente, principalmente o caso do policial militar. Família não só militar, mas eu falo policial geral. Policial civil também, policial legislativo, policial rodoviário. Toda vez que eu falar, né? policial militar, vocês entendam policial, porque eu estou muito acostumado com o meio que é militar. Né? E é uma coisa interessante também, né? Krishnamurti, né, que é um pensador, ele diz que os pensamentos são memórias. Então, eu vou fazer uma dinâmica aqui, vocês vão entender, tá? O que acontece quando a gente está ansioso, né? Então, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, quando a mente está agitada, né? São as nossas memórias. E aí, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a praticar yoga, quando a gente começa a ir para a natureza, esse monte de pensamento vai sedimentando aqui no fundo. E a gente consegue ver mais claramente. Eu passei por esse processo também, doutor. Eu tive insônia, eu ficava pensando, a minha cabeça não parava. Eu ficava imaginando vários cenários, porque eu não vivia no momento presente. Eu ficava passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E a partir do momento que eu comecei, você falou de autoconhecimento, eu comecei a olhar para dentro de mim e falei assim, peraí, será que é isso mesmo? Que eu comecei a meditar, que eu comecei a estudar, a me conhecer, porque existe muita coisa que a gente pode aprender, né? E esse curso é um exemplo disso. Eu comecei a ficar mais flexível, né? Porque eu também era uma pessoa muito egóica, né?
Eu achava que eu era o PDG, o P das galáxias, entendeu? E aí a coisa foi suavizando, foi suavizando. Eu sempre fui uma pessoa calma, mas a diferença é que antigamente eu era calmo por fora e um vulcão por dentro. Não sei se você é assim, né? Agora eu sou calmo por fora e calmo por dentro também, né? Graças à meditação, a gente vai fazer também uma prática meditativa com você policial mais para frente. Mas então vocês tiveram dicas aqui práticas, tá? O mais importante, gente, é o autoconhecimento, porque se eu sei que eu estou um pouco mais nervoso, se eu sei que eu estou um pouco mais triste, se eu noto que eu estou dormindo muito, ou se você é esposa ou esposo de um policial, se você está notando isso, né? Você também pode buscar alguma ajuda, porque é um sistema. Então, um policial saudável, ele vai interferir em toda a sociedade. E esse desafio é um desafio de todos nós, né? Você gostou? Você gostou dessa aula? Eu adorei. Eu adorei. Vai ajudar muita gente, tenho certeza que vai ajudar muita gente. E acho interessante aqui só reforçar que então tudo começa pelo autoconhecimento, de saber que está correndo risco de adoecimento. Chegando nesse sentido, você pode procurar as práticas mais naturais, que não tem medicação, o entretenimento. Todo profissional precisa ter um momento de lazer. Lazer é fundamental. Então, não é pegar uma folga e fazer alguma coisa, vamos dizer assim, de útil, ou seja, vou trabalhar em casa, pintar lá uma parede, ou vou arrumar alguma coisa no carro. Não, é pegar a folga e descansar. É ir para o clube, é para isso que ela serve. É fazer o que você quer. Quem mora no interior, vai para a roça descansar. Quem tem, igual o pessoal do Rio, né? E o Espírito Santo, que tem a possibilidade, Nordeste, vai para a praia na folga, vai descansar. São Paulo, como fazer em São Paulo para descansar? Vai para o parque. Vai para o parque, vai para o shopping. Então, a gente sabe que as leis, elas realmente levam assim a pessoa, o policial a achar que ele não está sendo tão útil como ele queria ser. Mas está sim. Todo mundo sabe disso, que é impossível viver sem a sociedade, para todos nós, sem o trabalho desse grande profissional. E aqui nós estamos, nesse momento, homenageando a profissão de policial. Com esses vídeos, esperamos que usando o nosso tempo aqui, seja útil para muita gente e que depois, nos comentários, se houver alguma coisa que nós não tenhamos abordado aqui, que possa nos sugerir, faremos outros vídeos com muito prazer. Professor Felipe, dá com a palavra. É isso aí, gente. Maravilha. Gratidão. A gente se vê no próximo vídeo. Muito bom, hein?